Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Izzy, eu sou terapeuta holística, terapeuta multidimensional, e hoje eu vou receber aqui para conversar com a gente a Angélica, que trabalha com desenvolvimento espiritual, desenvolvimento mediúnico, conexão aí com os mentores, conexão com esses seres que sempre nos ajudam. Então a gente vai conversar, bater um papo sobre as pessoas que têm sensibilidade, o que elas podem fazer para se ajustar energeticamente. A gente vai bater um papo sobre como que se conecta com os mentores e também vou perguntar aí para ela algumas coisas de experiências com os mentores dela, que são mentores arcturianos, com mentores aí sobre a multidimensionalidade, como é que ela se coloca. Vamos ver o que vai rolar aqui, vai ser um bate-papo, tá? Então, não sei qual vai ser o assunto real da live. Eu coloquei aqui mediunidade e multidimensionalidade, mas vai ser o que tiver. Se alguém, eu acho que muita gente já conhece a Angélica aqui, já viu ela fazer live com a gente. Então, se alguém tiver alguma pergunta que quer fazer para ela, fiquem à vontade já para colocar aí para ela poder. Eu anoto aqui para perguntar para ela depois, para ela poder responder. Vamos esperar ela entrar. Ela não apareceu aqui ainda. Deixa eu ver se apareceu já. Não. Angélica, eu já vi ela entrando aqui. Suporte arcturiano. Tem que pedir para participar ali. Pede para participar da live, já está disponível aí. A live vai ser de bate-papo hoje e a gente vai falar sobre todo esse universo espiritual. E eu acho muito interessante porque, para mim, foi um grande salto de consciência quando eu realmente consegui. Peraí, deixa eu desligar a música aqui. Quando eu realmente consegui começar a me conectar com esses seres, com esses mentores, porque a partir daí eu comecei a entender que realmente sim, gente, a vida é muito mais do que a gente enxerga. Apesar de eu, naquele momento eu já acreditava, né, mas eu não sentia na pele, digamos assim. Então, eu... Opa! Então, eu, quando comecei a me conectar com os meus mentores, eles eram para mim a minha família, porque a minha família era aquela família bem assim distante emocionalmente. A gente era muito próximo fisicamente, mas não conversava sobre as coisas. A gente não tinha maturidade emocional para conversar, para apoiar um ao outro. Então eu me lembro que essa conexão com os mentores, eu nem trabalhava nada com mediunidade, eu não era nem terapeuta nessa época. Para mim, eles eram a minha família. Todo momento de desespero na minha vida, de todos os problemas que eu tive, eles estavam presentes, me auxiliando e me ajudando, né, a superar esses problemas. Então, assim, eu acho muito massa a gente entender que esses seres existem. Vou aceitar aqui já, Angélica, que esses seres existem porque isso traz literalmente uma grande mudança de consciência. E aí, a Angélica, ninguém melhor que ela, que já trabalha há 15 anos, ajudar a gente a trazer esse universo mais para o concreto, sabe? Porque eu me lembro que eu perguntava para os meus mentores, eu acho que eu já aceitei aqui, não? Entrar ao vivo com suporte arcturiano. Já aceitei, vamos ver se vai aparecer aqui. Eu me lembro que eu falava para os meus mentores assim, tudo bem, eu sinto vocês no meu campo, eu percebo que existe alguém se comunicando comigo, eu até consigo entender o que vocês estão me passando, mas eu não, tipo, eu não conseguia acreditar que aquilo. Como é que eu vou falar para as pessoas? Eu dizia assim para eles, né? Me provem que vocês existem, porque como é que eu vou falar para as pessoas que existe isso, né? Se para mim é tudo muito sutil. Então a Angélica, ela não tem mais nada sutil, ela trabalha há muito tempo, já viu de tudo, né? Aquela coisa que já foi mais do que provado. Que esses seres se comunicam com ela de uma forma muito mais objetiva. Então, depois de um tempo, eu acabei entrando nisso também, eu comecei a conseguir entender, mas eu me lembro que eu falava muito isso lá no começo, tá? Eu não vou ficar falando para ninguém aí que existe espírito se vocês não mostrarem para mim algo concreto. Ai, então tá. Oi, Angélica, tudo bom? Seja Bom bem-vinda. Pode se dia. apresentar aqui. Eu já falei mais ou menos quem tu é, mas se apresente, como é que é o teu trabalho, e depois a gente vai bater um papo. Muita gratidão, viu, Izzy, pelo convite, né, novamente. Bom dia, gente, muito prazer. Eu me chamo Angélica e eu faço, né, esse trabalho mediúnico há mais de 15 anos, atuando nas questões de desobsessão, tanto das pessoas como de ambiente, e também nesses processos que são tão íntimos, né, essa autodescoberta, descoberta sensorial, né, e também de contato, né, de organizar isso dentro de práticas terapêuticas também. Nessa conexão eu ajudo, né, tanto nessa comunicação como nessa conexão, para que a
pessoa tenha uma certa autonomia, né, para que ela viva a sua espiritualidade, tanto se for para a prática terapêutica, como para viver melhor energeticamente. Que, resumidamente, é isso, né? Aí isso envolve um monte de coisas. E, e sou bastante atuante lá no TikTok, no YouTube, né? E fico bem feliz quando a Izzy me convida aqui para participar também pelo Instagram. A gente tem feito umas trocas aí. Mas, Angélica, eu tenho um grupo coletivo, de tratamento coletivo, que a gente trabalha prosperidade lá. Mas são pessoas que querem acessar o servir delas, né? Para poder trabalhar a prosperidade juntando o lado espiritual. Todo mundo lá tem um viés espiritual, bem sensitivo, assim. Eu estava falando no grupo hoje que, cara, olhando o nomezinho de vocês, eu conheço todo mundo, né? Vocês todos têm sensibilidade exacerbada, assim, né? Aguçada, mediunidade. Convidei eles para vir aqui, muitos, só que eu convidei hoje de manhã, muitos não conseguem vir. Eu quero deixar até gravado aqui, porque isso vai ficar gravado e eu vou mostrar para eles depois, a orientação que tu me passou no TikTok anteontem, sobre, porque são assim, são pessoas que têm, muitos deles, alguns deles até fizeram alguma coisa contigo, mas são pessoas que têm sensibilidade, mas não têm ainda nenhuma clareza e nenhum interesse de desenvolver um trabalho mediúnico. Essas pessoas, elas querem saber como que eu faço para... Eu sou cheia de dores físicas a vida inteira, elas são tudo daquelas mediunidade de cura, eu já percebo pelo padrão, assim, né? Então, elas sentem muitas dores, elas têm sempre muito obsessor no campo, sempre muito coisa negativa, né? E eu falei, eu vou pedir para a Angélica falar como que vocês podem atuar, né, na vida de vocês para minimizar isso antes, né, de trabalhar, de fazer realmente um desenvolvimento mediúnico. Daí eu passei lá o teu contato, em algum momento eles vão entrar em contato contigo, mas por enquanto, que hábitos que a pessoa pode desenvolver, o que ela pode fazer para fechar um pouco o campo, para se proteger um pouco mais? Eu queria começar com essa pergunta aí para ti hoje. Então, é que literalmente, eu até dentro da nossa live de domingo, né, lá no YouTube, quando você vai buscar significado referente à mediunidade, o que é dito? Né? Se o som estiver alto, vocês me falam, né? O que é dito? Você percebe o magnetismo de um espírito desencarnado. Lá, tá lá. Só que lá não fala que você também percebe de encarnado, né? Então, há muitas projeções dentro das informações que levam as pessoas a achar que essa questão mediúnica tem a ver com os outros, e não tem nada a ver com os outros, né? E também questão mediúnica também não tem a ver com trabalho terapêutico. Não tem a ver. Eu faço trabalho terapêutico há muito tempo e não faz muito pouco tempo que eu comecei a realmente usar de forma consciente alguma coisa mediúnica, mas, né, não tem nada a ver realmente. Terapeuta não é médium, a gente mexe com outras coisas. Mas aí que tá isso, é que não há essas separações. Eu vou explicar para vocês. A questão sensorial, ela é de todo mundo. Se tudo é energia, toda energia se comunica. Né? Então, se tudo é energia, energia se comunica. Né? Aí falar que tudo é energia, que todo mundo é médio, o que isso significa na prática? Na prática você é energia e você se comunica com outra energia. Ou seja, literalmente, você dá a energia e capta da outra pessoa. Como, né, a pessoa capta a sua energia e dá energia também, e isso também em ambientes. Se tudo é energia, a informação, todas as nossas ações, acontecimentos ficam registrados. São frequências, são vibrações, né? As intenções ficam registradas. Tudo isso a gente tem acesso porque tudo é energia. Né? A questão sensorial, ela é de todos nós porque somos energias ambulantes, nos comunicamos. E há a questão sensorial. Só que o que acontece? A gente tem que entender onde a gente está. A gente está numa realidade material. Essa comunicação energética não vai ser igual no etérico, no plano espiritual. Aqui, né, essas percepções, elas são muito variadas. Elas acontecem o tempo todo, mas a gente perceber isso varia muito. Né? Que seria o quê? Que literalmente o processo sensorial, porque eu não uso muito a questão mediúnico, mediunidade, porque isso já projeta a pessoa para fora, né? Eu busco trazer a pessoa para dentro, vamos dizer assim. Essa questão sensorial, ela acontece o tempo todo.
que são os problemas que vocês têm. Eu não faço um trabalho mediúnico, né? Mas eu capto a energia das pessoas. Há manifestações espirituais comigo. Por quê? Porque não tem nada a ver com lá. Isso é vida, a gente vive as questões energéticas e espirituais desde que a gente vem até o último dia aqui. Essa diferença que há entre sensibilidades, o que tem a ver? Justamente com esse espírito, com tudo que você é constituído e fazendo parte aqui da matéria, isso irá se manifestar de uma forma muito particular, né? Ou seja, vai ter uma laranja, né, que eu uso sempre a laranja como exemplo lá no plano espiritual. A Izzy vai dizer, tô sentindo um gosto de laranja. Aí eu vou dizer, caramba, Isa, eu tô vendo, né, uma laranja. A outra pessoa, eu ouvi a palavra laranja, ou eu vi na minha tela mental, porque isso é muito particular nosso, esse acesso, né, e tem muito a ver com esse contexto energético e de frequência nosso também, vamos dizer assim. Vai ter uns barulhos aí na nossa live, que é sempre meu sobrinho que tá por aqui, tá? É, o meu sobrinho, ele sempre é o que mais aparece, nem é tanto eu, tá, gente? Um dia ele tá de bom humor, outro dia ele não tá. Se ele tá gritando, ele tá de bom humor. Então, todo esse acesso que a gente tem todo o tempo, mas essas percepções, elas variam, porque tem a ver com o contexto orgânico, né? Tem com o nosso contexto em estando aqui no corpo, né? Vamos dizer assim, na matéria. E essa a forma de captar que ela é muito íntima nossa, só que ninguém olha para esse contexto. Sempre quando vai se falar de mediunidade é resumido em quê? Trabalho mediúnico. Não tem isso. Só que daí tem vários médiuns trabalhando mediunicamente há muito tempo e cheio de problemas. Por quê? Porque separa isso de você viver bem energeticamente, ter conexão com a sua espiritualidade e atuar dentro de qualquer área na sua vida. E o que é isso? Eu vou, né, só para resumir. Resumidamente, vamos dizer assim, se você é um sensor e você capta, se você se comunica o tempo todo, o que acontece? O que predomina aqui? Né? Basta a gente ver como é socialmente, né, como são os nossos movimentos socialmente, o que acontece por aqui. Né? E não precisa fazer muito esforço, a gente vê que predomina mais a negatividade. A gente sempre tem que fazer um esforço muito grande, né? Digamos que as questões éticas, sutis, não predominam tanto quanto a negatividade, vamos dizer assim, né? Até nós mesmos, eu quando vou para o trânsito, né, eu já me crio muita frequência negativa no trânsito, né? Qual que é a diferença? Quando você recebe uma notícia que te entristece, você cria frequência negativa. Porque aqui somos seres emocionais, então tudo gira em torno das emoções, vamos dizer assim. E há essas captações de toda a densidade, né, do mundo, das pessoas, dos ambientes. A diferença que há nesse trabalho que tem que ser feito é o quê? Você perceber isso, olhar para isso, o quanto que isso te prejudica, né, e entender que se tudo é frequência e vibração, e predomina a densidade, você tem que buscar, né, a questão de canalizar energia, se conectar com a sua espiritualidade. Por quê? Porque são frequências altas. Isso te auxilia na tua mudança de hertz, né? O que isso traz? Uma liberação de tudo que não é seu, constante, né? E uma percepção melhor do que é seu, do que não é, uma percepção de você entender o que está acontecendo e ter tempo de reagir, e não somente buscar ajuda quando já está tudo, né, acontecendo, e você passando por dificuldades bem sérias, vamos dizer assim, por conta de estar cheio do que não é teu. Aqui a gente vive muito mais cheio do que não é nosso. Quer ver um exemplo muito simples? Vê uma terapeuta, né, um médio, enfim, vai lá, tira, né, cortar aqui, arrancar, né, organizar você, vou recarregar suas baterias, né, vou te energizar e tal, e aí você fica muito bem, se sentindo em paz. O que basicamente essa médium, né, fez foi o quê? Tirar, a maioria que foi tirado não é teu. Você vai estar na tua própria energia.
Até essa questão da projeção nossa do dia a dia, é sempre tela, é sempre informação, tudo externo, a gente não faz também essa mudança de hertz internamente, né? Então, mudar o hertz te ajuda aqui a administrar as questões densas, porque elas sempre vão existir, você não está, faz parte do nosso contexto, mas a mudança de frequência e da vibração ajuda você a lidar. E principalmente você diferenciar o que é teu e o que não é. E deixar predominar o que é teu, no caso, né? E isso também, já que você recebe todos os reflexos negativos, e da espiritualidade negativa também, você tem a escolha de se conectar com a espiritualidade positiva, né? Digamos assim. Então, como é que a gente faz para a gente tentar permanecer o máximo? Aquela pessoa que está começando, assim, ela está bem bagunçada. O que ela faz para tentar permanecer o máximo na frequência dela? Que conselho tu daria para ela? Tá Então, cheio de dores no corpo, vive cheio de obsessor, tá bem bagunçada. E não, como se proteger e se conectar com a espiritualidade positiva? Talvez aí seja uma resposta para a nossa pergunta, né? A pergunta da Camila. Então, então, Camila, aí que tá. Se tudo é energia, lembra? Estamos nos comunicando com a energia. A gente tem que se ver como essa energia, porque somos. E o que é que modifica a energia com uma frequência boa? Isso envolve a questão de alimentação, isso envolve a questão de ambientes, né? natureza. Envolve a questão. Então, exato, tipo, a gente precisa administrar todas essas questões, principalmente quem é sensível, mais do que os outros, porque as questões negativas vão fazer mais mal do que quem não tem tanta sensibilidade. Eu sempre dou exemplo, né, da mão aqui. A maioria das pessoas eu tô apertando assim a mão, as pessoas dizem assim, eu não tô sentindo nada. Mas para quem tem muita sensibilidade, a mesma força que eu tô fazendo para essa pessoa já tá insuportável. Porque ela acessa mais. Então, para a vida real é o quê? Você tem que ser muito seletivo na sua, na sua vida. Buscar literalmente o que te traz energia boa, a questão de frequência alta. Isso sim envolve, vamos para a vida real, né? Evitar locais e pessoas tóxicas, fazer o seu trabalho interno, sim, das suas questões, para ir liberando, né, essa frequência. Eu tenho problema com um familiar meu, eu tenho um problema com uma certa questão. O meu guia já sempre fala, quem tem consciência não conflita. Então, esse é o meu sensor. Sempre quando eu estou conflitando com alguma coisa, eu falo assim, epa, me falta consciência, entendimento sobre aquilo. Apenas isso. Aí você para de conflitar, vamos dizer assim. Alimentação, exercício físico, porque isso também libera a movimentação de energia. Precisamos. E isso tudo a gente não imagina como isso tudo é energia, gente. Você tá sofrendo toda a questão de acúmulo negativo, não exclui, né? A questão de que você pode prevenir, vamos dizer assim, né? Porque agora você está sentindo que está acontecendo algo espiritual com você. É um acúmulo apenas. Tudo já acontece espiritualmente, energeticamente. O que mais, gente? É porque assim, daí tem várias. Cada um tem a sua tribo, né? A sua crença, a sua forma de fazer, Mantra, tem espiritualistas. ir na praia tomar um banho de mar, A se gente tem conectar que com, pra buscar mim, fazer. música, gente, música boa, né? Eleva muito, muito. Eu sinto meu chakra cardíaco expandir com algumas músicas. Então, eu acho Você que já isso mudou a frequência já, né? Isso, já mudou. Buscar fazer o que a gente gosta, buscar ter entendimento sobre questões, ir para a natureza. Porque o que acontece na natureza, gente? Lá, tu sente paz, por quê? Porque não tem essa confusão de frequências e vibrações que nós causamos estando todo mundo reunido. Você tem um monte de tá em contato com muita informação, que quando você vai para a natureza, tu fica só com a tua. E ainda, né, pode recarregar as baterias, liberar carga, né? A terra é bom para isso e tudo mais. A questão, gente, também da oração. O que significa oração? Ou conexão com a sua espiritualidade? Eu não sei, né? Quando você olha para o plano espiritual, você vê os guias buscando frequência alta. Porque a gente precisa alimentar o nosso espírito. Nós somos frequência alta. Então a gente precisa o tempo todo buscar frequência alta, né? E daí que vem a questão
de você canalizar energia. Isso é o quê? Oração, buscar conexão com a sua espiritualidade, né? Buscar, que nem a Is falou, manifestar, né, aquilo que você gosta de fazer. Você precisa alimentar o teu espírito, ele precisa se manifestar. Ele é frequência alta, ele não é frequência baixa. Você está em frequência baixa e é por isso que rola tanta ansiedade, tanto se sentir deslocado, sabe, esses problemas de estresse, muita coisa é o nosso espírito. Tá dizendo, caramba, isso tudo não é meu, não faz parte da minha natureza. Então, quanto mais você buscar a sua natureza, mais você vai estar em frequência sua, né? Aham. E isso envolve Tá. também qualidade de vida. Não, termina. Eu quero fazer um adendo aqui, porque eu conheço meu público. E aqui a gente trabalha muito com as pessoas que têm bastante dependência emocional. Essa pergunta é sempre feita, assim, e o que os meus mentores sempre respondem para mim, quando eu também fazia muito essa pergunta para mim, e eu não conseguia entender, a resposta era óbvia, mas por que eu não conseguia entender? Eu queria que alguém tirasse aquilo de mim. Eu não queria eu fazer, porque os mentores falavam assim, Izzy, você é responsável pela sua frequência. E eu dizia, mas eu não sei o que fazer. Eu era revoltada, até brigava com eles ainda. Uhum. Eu não sei o que fazer. E aí, eles assim, e eles só falavam isso, você, porque eu não tinha essa conexão, eu não tinha essa lucidez para falar como tu tens de pegar uma frase, né? Vinha mensagem, tu que é responsável pela tua frequência. Aí eu tirava um tarô, abria a carta da responsabilidade, tudo vinha que eu era responsável pela minha frequência. Então, assim, gente, ninguém vai tirar. E aí, quem tem dependência emocional tem a tendência a ir num terapeuta para o terapeuta tirar só. E é o único jeito que ela consegue enxergar. Mas, na verdade, a gente é responsável. A gente tem que parar. Isso então quer dizer que eu vou ter que parar de sair com aquela pessoa chata, tóxica? Sim, você vai ter que escolher, vai ter que tomar essa decisão. Ah, será então que eu vou ter que parar de me conectar com aquelas músicas, aqueles filmes que eu adoro, mas são podres? Sim, você vai ter que escolher. É uma escolha. E, cara, demorou muito para enfiar na minha cabeça, porque eu sentia que alguém devia tirar aquilo de mim. Então, gente, a gente tem que tomar as rédeas da nossa energia na nossa mão. É a gente que escolhe com quem que a gente vai, onde que a gente vai colocar, né? Onde que a gente vai focar. Então, tudo isso ali que a gente fala, assim, no início, para mim, todo mundo diz isso, esse negócio aí de ir pra natureza, muito namastê. Eu falava assim ainda, muito namastê, mas é isso. Cara, é isso. A pessoa tem que fazer. Fazer o quê? Tem que fazer coisas que alimentem o espírito. E aí eu comecei a descobrir coisas diferentes. Tipo, eu comecei a ter prazer na oração, que antes eu não fazia. Eu nunca fui espiritual. Eu nunca fui religiosa, né? Eu não me conectava com nenhuma religião. Então eu comecei a escutar música, mantras. Daí eu comecei a perceber que quando eu escutava alguns tipos de música, né, eu literalmente meu espírito se manifestava. Eu achava bizarro no começo. Eu falava, ai, que coisa ridícula isso, ficar dançando igual a dançar mesmo a dança, eu me movimentava, fazia movimentos, literalmente, abria o meu cardíaco, mas eu achava ridículo, daí eu ficava reprimindo aquilo, né? Então, a dança o movimento traz muito feminino ali, mantras, yoga. Quando eu comecei a fazer academia, começou a mudar muito, há um ano e pouco atrás, eu fiz a minha constância na academia por causa disso, né? Então, assim, tive que mudar, eu tive que pegar e fazer alguma coisa. Então, eu acho que a dificuldade não é em saber o que fazer, todo mundo sabe, porque aqui quem está no meio, as minhas clientes aqui, né? Quem está no meio espiritualista escuta muito isso, escuta mantra, rezar, oração, blá, 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 blá. A gente só não faz, a gente sabe o que fazer, mas não faz. Então, queria deixar esse recado aí, né? Tipo, tem que pegar as rédeas na própria mão e realmente escolher viver em frequência mais alta, né? É claro que a gente não vai aí, tipo, minha família é mala, a minha família é chata, na minha família é densa. Tu vai te afastar o máximo que tu consegue para não romper, né? E vai fazer os teus processos internos, porque tu tem que. A família tem um papel na tua vida, né? Então tu vai harmonizando as duas coisas. É de fora para dentro e de dentro para fora. O movimento, né? Dos dois lados ali, para te harmonizar as suas energias. Então, para mim, quando eu entendi isso, agora eu entendi. Então, eu que tenho que ir atrás, eu tenho que sim abrir mão. Eu não posso ser mimada. Eu tenho que abrir mão das coisas que me fazem mal e escolher as coisas que me fazem bem. Daí eu comecei a sair no processo. E aí eu comecei até a me conectar. Foi onde eu comecei a me conectar contigo, com o teu trabalho. Porque antes eu não queria fazer. É como se eu estivesse na birra, entendeu? E aí, olha só, mudou a frequência.
Ah, então agora tu queres realmente fazer, então nós vamos te conectar na pessoa que vai te ajudar a fazer. Daí eu me conectei com o teu trabalho. Olha aí só como a frequência muda, o que que acontece, né? A gente se conecta com coisas diferentes. Exato. Mas há um modo operandi. Foi bom tu ter falado, porque daí a gente vai olhando vários aspectos referente a isso, né? Porque não é uma coisa só. Mas quando tu fala referente a isso, querer que alguém faça, isso é uma questão dogmática. E a gente Uhum. vem por gerações, o que que acontece? Deus, ele já não está em mim, ele está em um lugar que eu preciso ir. Essa conexão já não depende de mim, precisa de alguém que faça essa conexão por mim. Isso é um condicionamento. Então, é como se todas essas informações tirasse a nossa autonomia. A gente não tem autonomia para nada. E tem mais, as minhas questões espirituais nem são minhas. E tudo isso está projetado também no meio espiritualista, porque a gente só muda a roupagem, gente. Essas informações estão dentro das nossas células, são informações que fomos condicionados, e tem a questão do vírus, né, do julgamento, que a Izzy estamos zoando, né, mas que todos nós estamos infectados com esse vírus, e que é um vírus, gente, né. Então, há um modo operandi de comodismo que ele não é atual, ele já faz tempo, onde que as nossas questões, principalmente quando tem a ver com o plano espiritual, porque o plano espiritual está em algum lugar que não é aqui. Foi tudo dividido e separado quando não existe isso. O plano espiritual está na manifestação sua aqui, na materialização aqui. Porque aqui é uma manifestação espiritual. Você está se manifestando aqui. Quando passar esse ciclo, você se manifesta num outro plano, que é o espiritual. E aqui funciona como funciona, que é diferente de lá. Aqui literalmente está nas nossas intenções, nas nossas concretizações, nos nossos movimentos, na busca em viver bem. Então a gente traz muitas projeções e que a gente nunca vai alcançar porque elas não são, não tem a ver com a gente. Tudo está projetado para fora. Você não tem como fazer nada sozinho. Você depende da gente que te diga o que você tem que fazer, né? Isso também se estende de uma forma global. Não tem isso que alguém tem que vir de fora fazer uma intercessão aqui só para dizer que a gente não pode se matar uns aos outros, né? Que é algo que a gente já É verdade. então, o que acontece? Tem modos operandes que temos aqui, que a gente está repetindo já há gerações, gente. Se a gente olhar para o nosso agora e olhar para atitudes ancestrais, tem em várias gerações as mesmas atitudes, né? É porque é questão de tempo para a gente, só porque o tempo passa, ele é diferente, né? Mas ele não... É o mesmo modo operante, né? A gente está infectado com com alguns modos operantes que a gente tem que mudar e criar informações novas aqui. Que é o quê? Aquela coisa, o que que você, aqui que falo muito, né? E eu sendo médium, o que que você sente sobre mim? Me fazem essa Me pergunta. pergunta também na academia. Você Na sente, academia. você não está conseguindo sentir o que que você sente, menina? Imagina eu, né? Eu posso ver o que está externo de você, mas interno eu não vou conseguir ver, porque isso está dentro de você. E nós temos, sabe o que que as entidades negativas não querem que você saiba? Literalmente até foi o assunto que eu estava em live, né? No finalzinho da nossa live. Sabe o que que eles não querem? É que você saiba dessa autonomia, que você sim tem força espiritual, que você sim tem poder sobre a sua energia, o seu ambiente, que tudo que vem te incomodar aqui não é natural, porque não é a realidade daquilo, né? Então você tem sim toda a autoridade para atuar em cima daquilo. Só que o que fazer, tem até mas o que eu faço? A gente está acostumado com isso, né? A gente nem busca experimentar, porque às vezes, gente, eu não medito, eu medito pedalando. Como é que eu, se você me colocar para mim ficar ali na meditação, eu não fico em meditação, né? Agora, se eu for pedalar, minha mente, né, eles até aproveitam esse momento, já que você está aí, né? Deixa eu só falar umas verdades aqui para ti. Né, me manda umas, né? Então, gente, o teu modo, ele é muito
particular, porque tu é único, né? E aí tem também esses movimentos de que todo mundo tem que meditar como está escrito lá, né? Que todo mundo tem que desenvolver todas as capacidades como está catalogado lá, né? Uhum. Só que ninguém vem com um modo operandi sobre si mesmo. A gente vai descobrindo isso pouco a pouco, né? E tem muita gente que nunca teve contato com nenhum tipo dessas informações e manifestar a espiritualidade deles, né? Com aspirações, com intuições e com manifestações do seu próprio espírito. E as questões energéticas e de frequência a gente está vivendo o tempo todo, vamos dizer assim. Mas esse modo operandi é dogmático. Hoje a gente vive isso, só que com outra roupa, vamos dizer assim, né? Com outra É, forma então, a de falar. gente também buscar olhar a vida com outro ponto de vista, né? Uma coisa que mudou muito para mim foi entender, eu estava falando no Intenção da Prosperidade ontem, que a vida flui a meu favor. É uma frase que a gente escuta, mas a gente não internaliza, né? A vida flui a meu favor, e tudo que acontece para mim foi Deus que mandou. E ele é amor, então ele foi a melhor coisa que poderia acontecer ali, né? Na minha situação hoje, eu só tenho a agradecer e a aprender com aquilo. Eu tinha muita revolta, né? Por que isso acontece? Então, sair daqueles padrões de pensamento, assim, de reclamação para gratidão, aquela coisa que todo mundo fala, né? Então, começar a mudar o ponto de vista também vai elevar a tua frequência para te ficar um pouco acima da densidade. Se tu continua acreditando, né, que, por exemplo, nos dogmas, ou nesse modus operandi que está na sociedade, se tu continua vivendo isso, tu vai ficar sempre na turbulência ali, na loucura, né? Então, quando a gente começa a mudar o nosso ponto de vista e acessar crenças, dentro do que, como a gente fala aqui, né? Trocar as nossas crenças, acreditar em coisas que são mais conectadas com alegria, com felicidade, a gente vê como que a gente consegue sustentar também uma frequência mais alta depois, por tempo daí. Tu consegue começar a sustentar. Então, para mim, uma grande virada de chave foi essa aí. Easy, para de reclamar. Tudo que acontece para ti, foi tu que criou, tá fluindo a teu favor, para te aprender, para te crescer. Não tem nada de horrível nessa situação, foi Deus que mandou, né? Então, eu comecei a agradecer pelas coisas. Parei de reclamar e comecei a agradecer pelas coisas que eu tinha na minha vida. Então, acho que isso também traz bastante conexão com energias mais superiores. Só que também isso é um processo, não é o mais imediato, né? Trocar crenças, principalmente quando a gente está inserido numa família, num lugar que as pessoas pensam tudo diferente, para quem tem independência emocional, por exemplo, fica muito difícil porque a pessoa quer pertencer, ela quer ficar ali, né? Ela quer ficar na mesma. Então não é tão rápido, mas ir na natureza é uma decisão, uma escolha que tu pode fazer hoje, né? Tomar mais água, a pessoa não toma água. Né? Como assim? A água, gente, o corpo físico depura as toxinas através da bexiga, da água, né? E o corpo físico, ele depura as toxinas energéticas também. Ele é um depurador também do mental, do emocional. Se a pessoa não tomar água, ela não está nem depurando nada. Então, tomar água, se mexer, se movimentar, essas coisas são coisas que a gente já pode fazer aí. Mas olhar para o interno, né? E sim, mudar o ponto de vista, eu acho que traz mais constância em se manter numa energia, numa frequência mais alta. Bom dia, Ana Maria. Bom dia, gente. Bom dia. Ô, Angélica, quer falar alguma coisa sobre isso? Senão eu quero te fazer uma pergunta também, mais ou menos assim. Pode falar, depois eu faço. Quando a gente tem que entender que o nosso passado ele está no presente, né? Aqui dentro do nosso mental é difícil organizar isso, justamente porque a gente tem a tendência aqui a separar as coisas quando elas não estão, né? E esse modo operandi, ele é vivo, e ele vai continuar vivo até que você não mude ele. É igual uma mania, né? Tem a mania sempre de fazer a mesma coisa, você só cura aquilo criando uma nova informação. Então, quando você é forçado né, por exemplo, aqui você fala da questão dogmática, todos nós temos, porque todos nós temos isso gravado nas nossas células. E a gente conflita com isso, só que a gente tem que tentar criar informações novas. Os guias conflitam com isso? Não. Porque isso tem a ver com a nossa realidade aqui. Quando você vai para o plano espiritual, meio que não faz sentido essa questão dogmática, porque tu é forçado a viver a realidade de lá, que ela é etérica. Então não é uma questão de crer. Mas aqui há isso, né? Mas eles não há um conflito espiritual por conta das suas crenças.
né? Digamos assim, que todo o conflito, quem causa somos nós, porque nos condicionamos. Aí a gente fala a questão de crença, né? A gente tem que ver o que nos condiciona e que na prática não traz resultado, né? Que a questão energética, a questão frequência, né? Ela é uma questão de vida, faz parte da nossa vida, os ciclos fazem parte da nossa vida, né? A questão da física, da ciência, ela é vida, ela não é uma questão à parte. Se você quer se entender como você está ficando carregado, é só você olhar para as questões da física que você entende, compreende. Uma coisa não está separada da outra. Uma coisa explica a outra, na verdade. Né? Complementar, né? Exato. Então, é a gente que vai continua se condicionando, aí a gente coloca a questão do julgamento, porque às vezes eu atendo pessoas que são, por exemplo, das igrejas, né? E são pessoas bem abertas, mas aquele ambiente, eles gostam daquele ambiente. E eles trabalham muito com a espiritualidade lá, tanto que quando eu atendo esse tipo de pessoas, os guias já ficam atentos, né, aos guias da pessoa. Porque dependendo da informação que você vai passar, você pode trazer um conflito para aquela pessoa. Né? Aí eu me comunico com os guias, eu passo certa informação aos guias. Né? Deixa a pessoa, porque literalmente essa pessoa ela faz um trabalho espiritual e ela se sente bem. Isso não vai interferir quando ela passar para o plano espiritual. Ela vai, digamos, o conflito a gente causa aqui, né? Então essa pessoa ela recebe. Né? Nossa. Já por ter passado pelo meu atendimento, já é uma abertura muito grande dessa pessoa. Ela tem consciência. E muitos falam, eu sei que tem, né? Mas eu me sinto bem, eu gosto dessa questão da oração. O que ela está fazendo? Canalizando energia. Os funcionamentos, eles continuam. Trazendo energia. Passa para os outros. Porque a gente tem que se ver como um balde de água. A nossa energia. O que acontece com a água parada? Né? Ela meio que estraga, né? E se não estraga por conta de nós, por causa das frequências baixas que a gente cria nessa água, vamos imaginar que esse balde de água é uma frequência alta, né? Não é questão de criar frequência baixa, porque a gente cria o dia inteiro, normal. O negócio é ficar nessas frequências. É aí que traz as enfermidades, vamos dizer assim, né? Que é o que você fala, dependência química, dependência, né, emocional dentro de uma questão, a própria questão das enfermidades também, né? Psicológicas e etc, né? Ou até mesmo o que você faz com o teu próprio corpo, né? E também tem o que a gente capta externo, que são frequências baixas também. Então, se você não movimenta, se você não traz água nova, né? Você não faz o né? Você não traz a água para lavar e para sair, tudo que não é teu. Isso que é o fluxo, gente. É você buscar conexão com o que te traz o divino, amor, frequência alta, que te esquenta, né? Esquenta o coração da gente. Isso é alimentar o nosso espírito. A gente precisa aqui desse esforço, porque aqui predomina a questão mais densa por estar na matéria. Isso não é negativo, mas aqui há a negatividade. Eles têm um livre-arbítrio tanto quanto nós. Então você não está... Se fosse assim, que nem eu falo, Cristo não diria vigiar e orar, e se a gente fosse intocável. A gente vai sim, a gente pode ser atacado, tanto espiritualmente como fisicamente, de diversas formas, né? Então o trabalho que a gente faz na gente é esse vigiar. E esse orar é o quê? Trazer tudo que é de alta frequência para a nossa vida, digamos assim. Pode perguntar, Izzy. Não, o que eu tinha para perguntar, eu estava pensando, nossa, obrigada a perguntar isso para a Angélica, porque ela tem conexão com os mentores, deve ter muita sabedoria sobre a vida que eles te passam, né? Eu não tenho um canal aberto de falar, mas vem, às vezes, em intuição, direcionamentos, assim, né? Que eu falo, caraca, tipo... que são mind-blowing. Seria a mesma coisa, né? Só diferente, né?
vamos dizer Mas tu assim. tá mais assim, vamos digamos, tu tá mais tempo, mais acostumado, deve ter recebido vários insights aí, né? E a minha pergunta é, qual foi, tem algum ensinamento que te destaca? Tipo, cara, isso aqui foi, putz, obrigada por ter me mandado esse insight. Tem, há vários, né? Que é mais de 15 anos Então, em algum. contato todos os dias. Mas foi algumas. Tudo, não tem como escolher, porque tudo é importante, né? Eu aprendi. Porque depende do processo em que você está, né? Você passa pelo. Mas, digamos, eu vou trazer algumas coisas que me vêm na mente. Teve a questão, principalmente de início, né? O, o que foi impactante para mim, ver que não há essa questão de julgamento do que é evoluído e do que não é evoluído. Ah, legal, esse já respeito falar sobre isso, e todo mundo tem essa visão. Inclusive, essa crença limitante de quem é mais evoluído, quem é menos evoluído, impede a galera de até de ter prosperidade, tá, gente? Então, fala essa aí que essa é boa. Isso foi Como é que muito eles impactante enxergam, para mim. então? Tá, se a pessoa não é mais evoluída, não é mais menos evoluída, como que eles enxergam a gente, então? O que que acontece? Como eles enxergam? Isso é muito legal, né? Como eles nos vê. Eles nos olham, né? Num contexto inteiro, não só com a limitação da matéria. Eles vão ver o teu contexto, toda a sua frequência e a sua vibração. O que que isso significa? O teu banco de dados, tudo que você tem de informação, literalmente, porque tudo no universo ele é informação. Por isso que eles gostam dessa interação com a gente, que eles continuam aprendendo, tendo experiência. Isso é colher informação. E há esse complemento. Eu vivi certas coisas que a Isa não viveu. Então a gente se troca, entende? O que há é sempre. Você olha para um trevoso, você olha, ele não viveu ainda essa parte de entender o outro lado, vamos dizer assim. Então não existe o julgamento, porque tem espíritos que nem você vai falar. Como é que você vai falar de amor com um espírito que nem viveu isso ainda? Isso existe. Então não há essa questão. Isso o torna menos evoluído como? Se ele ainda pode viver. E não é. E tem coisas que esse espírito viveu que é de grande valia, de muita valia, né? Mesmo ele não tendo consciência ainda. Então, isso não é funcional, isso não é inteligente, se nós olhando daqui. Tu vê alguém que viveu só certa questão, mas ele tem todo esse conteúdo que eu não tenho. Caramba, você tem muito. Eles nos olham, tipo assim, com oportunidades. E sempre com muito respeito. E sempre de igual, não existe quem é mais e quem é menos. A única frequência que eu posso deixar bem clara para vocês que todos se conectam é com quem criou todos nós. Isso eu sempre vejo. Porque todos viemos desse meio. E eles veem uma manifestação dessa energia, dessa consciência, cada um vai ter a sua forma, né? De lidar com isso. Vamos dizer assim. Mas eles nos veem e falam assim, aí que vem dizer assim, todos nós somos um. O que seria isso na prática? Entender que você veio da mesma fonte que eu. Então você é uma expressão diferente de mim, literalmente. Quando tu consegue, tu tá ainda tu não viveu o que eu vivi, mas tu viveu coisa que eu não vi. Tipo, a gente tá descobrindo o que você viveu, as informações que você tem, eu me descubro também. Né? Isso também em nós, né? Eu vejo isso neles. Essa questão de quando a gente olha, nossa, quanto amor, quanto, né, humildade, quanto, né? Mas o que é que a gente, o que é muito simples, eles só não estão contaminados com essas coisas daqui e que faz parte daqui, porque nós somos eles. Aí tu vai pro plano de lá, estando um deles aqui, tu vai olhar da mesma forma que eles nos olham, com esse entendimento. Falei, caramba, o meu mentor. E aí, José, você tá na matéria, mas eu tenho todo. Eu sei quem, né? Quem você é. Você não se recorda porque aí funciona assim. Não é porque aí é menos evoluído, só funciona assim, né? Então eu, dentro de tendo esse entendimento, eu vou me mover de acordo com como funciona aí, né? Para que eu possa te auxiliar e tudo. É muito simples. É só porque não tem todo esse peso, essa carga que a gente cria aqui.
Isso foi uma das coisas. Nossa. A Sabe, outra foi Angélica, que não saber isso e não ver isso, porque eu tenho, o vírus do julgamento na minha família é muito forte, né? Eu cresci no vírus, assim, totalmente contaminado. E a gente não saber isso fez eu sabotar completamente o meu processo mediúnico lá atrás. Porque eu enxergava, quando a minha mentora falou, sou uma mentora arcturiana, ela se apresentou como uma mentora arcturiana, eu me coloquei numa posição de inferioridade que eu me senti envergonhada da conexão com ela. E como se ela fosse me julgar. Meu Deus, eu sou pequena, que vergonha dessa mulher. Literalmente era assim que começou a minha pira. Eu tinha muita vergonha de me relacionar com aqueles seres tão altos, que eu tão pequena, né? Como que eu vou deixar? Eu não dava abertura, literalmente. Aí ela falava assim: não deixa eu trabalhar, porque eu não queria ela perto de mim. Eu tinha muita vergonha. Olha só como uma crença, né? Tipo, bloqueia todo um processo e tipo, é isso Mas aí. ela olha e ela entende. Sim, Porque isso não modifica quem por isso que você é. por isso que o que eu aprendi com ela, pra mim hoje foi amor incondicional, literalmente incondicional. O que que é isso? Tipo, eu me frustrei, eu xinguei, eu fiquei com vergonha, eu não quis mais, eu tudo, e ela sempre tava ali, uma paciência, uma paciência, me mostrando todas as Uhum. oportunidades que ela tinha de me acessar através até de outras pessoas, porque eu fui em vários médiums depois para ver se eu conseguia organizar isso, né? Toda oportunidade era a mesma frequência de paciência. E ela dizia assim pra mim: você não vai ficar louca. Você não vai, porque eu achava que eu ia ficar louca, né? Eu achava que eu tinha uma trava assim, muito grande. Você não vai ficar louca. Você não... Era sempre uma paciência, aquele amor mesmo, assim. Eu falei: meu Deus, como é que um ser. Daí eu comecei a entender como é que funciona lá, porque como é que um ser tem de mim uma resistência total, que era o que eu tinha, cheguei até a xingar. Tipo, não quero mais essa coisa de me sai daqui perto de mim. Que eu Uhum. tava surtada, assim, né? Sim. E o ser continua emanando amor. Continua emanando amor. E Sim. esperando porque chega uma hora que eu voltei a buscar, né? E aí toda vez que eu voltei a buscar, era a mesma paz, era o mesmo amor, e ela vinha todos os dias. Eu não buscava o trabalho mediúnico, mas eu buscava ela para me curar, para minha cura interna. Tipo, eu não quero manifestar nada. Eu só falava assim, porque a manifestação para mim era eu poder escutar o julgamento. Olha que pira, o julgamento, né? Então, eu não quero manifestar nada, eu quero só ter a tua energia aqui perto e tal, não sei o quê. Então, eu puxar, é um jogo de stick e puxa, gente. Olha, com certeza isso tem coisa de outras vidas aí, que já veio para mim, né, que eu sempre tive bastante trabalho com mediunidade. Na vida passada eu não consegui desenvolver meu trabalho mediúnico, não tenho um trauma aí de alguma coisa, né? Mas dessa vida, se Deus quiser, o negócio vai se resolver. Mas tudo começou, né, o maior problema de tudo, eu acho que foi realmente esse vírus do julgamento, porque eu me sentia muito pequena. Eu sentia que eles eram muito altos, assim, nossa, seres Qual que arcturianos. é a tradução de frequência? Eles estão em alta frequência. Naturalmente, porque você está momentaneamente na matéria. Quando tu for para Eu lá me e sentia assim poder se culpada, né? manifestar, é aquela questão, né, das memórias que a gente tem, dos condicionamentos que a gente recebe aqui, né, da falta de autonomia, digamos assim. Mas quando tu for para lá, tu vai manifestar o que quer dizer. Quando tu vier para cá, tu vai ver que é tudo igual. Somos todos iguais. Só que a gente estando na matéria e estando com esse vírus que tu fala, tudo a gente vê como santo, como brilhoso, como maior, né? E a gente pequeno. O outro impacto que eu tive foi de ver o emaranhado de frequências que eles me mostraram. Dessas Como, cores, dessas frequências que se como que cruzam. é o emaranhado? Você, Descreve para nós. é você entender que você é um risquinho de frequência no meio do emaranhado. E aí a tua reação, tem que imaginar como um circuito. Sabe, emaranhado? Uhum. Circuitos. E você é uma frequenciazinha daquela. E quando você trabalha essa frequência, você pode estimular os átomos de uma outra frequência. Né? Isso para nós é meio, né? Mas tu vê que a gente é a nível quântico, quando for ver, né? Essa questão, a gente está dentro desse. E aí, a partir desse momento, quando eu fui tão profunda assim, que eu comecei a ver tudo como números, tudo como geometria, né? E trabalhar com essas frequências mais, né? Mais quânticas, digamos assim, né? Molecular e tudo mais, vamos dizer assim. Eu vou ter que pôr aqui, gente, carregar.
Isso me Aí veio eles muito porque te foi mostraram muito. aí que nesse momento talvez tu teve uma virada de chave que realmente tudo é energia mesmo, né? Porque, tipo, não tem mais como tu não entender como é que funciona o negócio. Porque a gente fala, Foi ai, tudo é impactante energia, porque eu entendo conscientemente, mas até a pessoa integrar e viver, isso é outra coisa. eu saí da condição humana e ver um funcionamento apenas. Ver apenas que tudo se move, né? Que há essa questão de criação. Ah, existe, né? Então, ver a criação de fora, é como ver a criação de fora, vamos dizer assim, sem ter o lado emocional, psicológico e uma vida, né? Isso foi muito impactante para mim psicologicamente, né? Porque eu falava, nossa, Zé, digamos que para mim foi um grande impacto. E a última coisa foi emocional, né? Já que a galera aí do teu trabalho foi a questão emocional e a questão do magnetismo. E eu tendo tantos problemas, né, em relacionamento, né, e vendo o comportamento das pessoas e, e eu sempre achando que isso tinha a ver com as pessoas, como elas me tratavam, né, e eu queria dizer, mas por que me tratam assim, digamos assim, né? E por que, por exemplo, eu tenho tantos dificuldade na questão de relacionamento mesmo, porque eu não conseguia ter um duradouro, né? Sempre havia o quê? O que eu sentia? Olha só, vou trazer para vocês a questão do magnetismo que a Izzy trouxe muito lá na outra live, né? Que é o quê? Você, a pessoa, como é que a pessoa me trata? A pessoa, literalmente, ela não me vê. Ela passa por mim, recebe o que quer e segue viagem, vamos dizer assim. E as pessoas também não enxergam as minhas necessidades, ou a minha disponibilidade, ou a minha possibilidade. É como se eu não existisse. Mas tudo o que eu preciso fazer, ou estar disponível e tudo mais, existe. Né? Digamos, isso tudo existe, digamos, a importância de existe, mas quem eu sou, não era vista. E aí, bababá, e pipipi pro guia, porque dele pergunta o que mais que te incomoda no comportamento das pessoas e de relacionamento. Aí foi um prato cheio para mim, né? Fiquei lá, papai, pipipi, porque é isso, porque é aquilo outro. E aí veio a famosa pergunta, e como é que você se trata, Angélica? Né? Isso foi uma virada de chave muito importante na minha vida, porque eu queria trazer, materializar algumas coisas aqui para a matéria. Eu estava muito sempre, né, para cima, então eu queria materializar algumas coisas. E aí que veio, né? Como é que eu me trato? Eu não me trato, porque eu não me vejo, eu não. Eu comia em pé, né, que nem eu conto, porque era muito corrido, né, para dar conta de tudo, e eu me cobrava 100%. Eu posso, tinha coisas que as pessoas podiam fazer, dizendo, não, deixa que eu faço. Eu queria da minha forma, né? Eu, aquela questão de questões internas, então não tinha paciência. Não, você tem que fazer assim, Angélica, você tem que mudar assim. Olha o meu tratamento comigo. Então, eu estava 1.000.000% com todas essas experiências que eu dividi com vocês à frente, mas emocionalmente zero. Porque, e é ali que gera esse magnetismo de conexão externa. E até mesmo para você lidar, para não ter conflito externo. Porque tudo aquilo que você sente dor, você tem aquela conexãozinha com aquilo. Então, eu cobrava dos outros o que eu não fazia para mim. Eu não me É, acolhia, eu, eu não eu sempre conversava falo aqui, né? comigo. Que a gente faz para os outros e os outros fazem pra gente. Eu cobrava das pessoas aquilo que não fazia em mim. Quando eu trabalhei essas questões de me acolher, conversar comigo, olha, Angélica, e é bem simples, gente. Porque daí é muito fácil dizer, nós temos que ser inteiros, né, para não depender dos outros. Como é que é isso na prática? Angélica, né, vamos conversar sobre isso. A gente não, sempre lidar com você como se fosse uma outra pessoa, né? Você tá com esse sentimento, mas você sabe que é infantil, né? Essa dependência, vamos dizer assim, né? Não é realidade. Mas então vamos olhar para esse aspecto, porque você vai conflitar com isso, né? Então vamos tentar por esse caminho aqui começar a agir dessa forma. Você já não chega se culpando, se julgando, ou nem olha, eu tenho que mudar.
sem mudar, você nem sabe do que se trata, né? Então, eu comecei a conversar comigo, ó, vamos começar a trabalhar em cima disso, né? O que você acha disso? E você mesmo te respondeu. Deve você se torna aquela pessoa que você gostaria de ter. E isso vai enchendo esse magnetismo, você vai criando esse magnetismo dentro de você. E você vai ficando tão ocupada de você mesmo, ocupado, né? Ocupado de você mesmo, e vai criando esse magnetismo que quando você olha fora, mesmo que uma pessoa esteja em perturbação, você entende, fala assim, é da pessoa, não é teu. Que deve você se sentir ofendido, você se sentir maltratado, você sentir isso, aquilo, isso tem a ver com você. Quando gera um sentimento é porque não há esse magnetismo que você está criando em você. Isso para mim foi... Porque quando eu comecei esse trabalho, eu consegui me ver me relacionando com qualquer pessoa. Que a gente sempre tenta criar na nossa cabeça, né? Não importa o tipo da pessoa, como ela haja, eu vou me conseguir me relacionar, porque eu vou olhar para aquilo e não vou levar para dentro. Porque dentro eu estou de boas comigo mesmo, né? E esse caminho que eu não encontrava, porque você dizer para uma pessoa, você não tem que ter dependência, ou você tem que ser inteiro, mas como é que é isso, né? E É o parece sempre um caminho muito autoconhecimento só, né? longo. Esse caminho é um caminho que a gente que faz, né? Tipo, um terapeuta pode ajudar, pode até facilitar, mas é a pessoa que faz esse caminho de autoconhecimento, né? O meu trabalho é bem conectado com isso, né? Normalmente as pessoas vêm, só que elas vêm buscando que a gente faça. E é isso que eu sempre falo, não. Aqui a gente facilita. Você que tem que olhar para dentro e conversar consigo mesma, né? Olhar para suas questões e aí tu me diz do que tu não consegue ressignificar, porque o meu trabalho geralmente eu ajudo a pessoa a entender de uma forma diferente para ela conseguir pensar diferente sobre aquilo, né? Mas tu tem que me dizer o que tu vê, o que tu enxerga aí dentro, Izzy. Eu não consigo conversar com a minha mãe, não dá. Toda vida que ela vem perto de mim, eu tenho raiva dela. E aí eu vou conversando com a pessoa para ela entender o que acontece e dissipando aquela raiva. Mas a pessoa tem que ter aquele, né? Tem que assumir nas próprias mãos a rédea do próprio autoconhecimento. É esse processo, né? Esse processo de autoconhecimento faz a gente transformar o nosso magnetismo. Aí, gente, é simples. Ó, porque para mim foi bem difícil, ter nada de simples na minha história, na verdade, tá? Eu penei bastante. E aí, quando a gente vê alguém que o negócio é simples, traz uma outra energia, uma outra frequência. É que de outra forma eu também não ia conseguir. Como é que é isso? Porque eles são simples, eles falam, começa a conversar com você mesmo. E eu comecei. Sabe a gente tem que ser a pessoa que a gente gostaria de ter na nossa vida, é isso? E aí, Angélica, né? Tá, você está sentindo isso, né? Há todos esses aspectos que a gente tem que olhar, né? Se A sente bem, importância da gente se conectar com como energia fazer. alta também, né? O tempo todo. Porque o processo ele fica bem mais simples quando a gente está conectado com uma energia alta. Como é que eu sinto? Quando eu comecei a me conectar com a energia alta mesmo, frequência diferente, as curas começaram a acontecer de forma simples para mim. Porque eu recebia a intuição ou o conhecimento de alguém que me falava, eu virava chave, parecia que era simples fazer. Eu sentia que antes toda a minha densidade me impedia de ter energia para fazer qualquer coisa que me era sugerido. Por exemplo, vai conversar, converse contigo com amorosidade. Eu tinha muita raiva, eu tinha muita frustração, eu não quero saber disso, não sei o quê. Eu tava muito mal, assim, aí eu não conseguia. Então a importância daquilo que a gente falou lá no começo, de a pessoa manter a frequência alta para conseguir, talvez. E por isso que eu tô tentando aqui entender, para ti foi simples, provavelmente, porque tu já tinha essa manutenção energética, né? Tu já estava sempre escolhendo estar numa frequência diferente. Mesmo estando aí, mas eu tô falando que isso ocorreu, isso não é tão antigo. Eu tinha todo o suporte energético, mas tudo isso era externo, né? E isso não fazia o meu trabalho interno, né? O que acontece do que tu tá falando? É que nem aquela coisa que eu trago, né? A gente não vai conseguir fazer com que a pessoa raciocine se ela tiver com fome. Ela precisa comer primeiro. É a mesma coisa uma pessoa que está em perturbação, principalmente de coisas que não são delas, que é esse acúmulo de carga, uma obsessão, né? Só precisa, pelo menos, estar na própria energia dela, né? Que nem tu fala, isso ajuda muito. E aí que é o trabalho, que isso também é do dia a dia nosso,
né, essa questão de liberação. A gente entender que toda frequência alta que a gente se conecta libera carga negativa e te deixa te alimenta o espírito, né? Isso vai, pelo menos ali você vai estar mais em você para fazer, né, também esse trabalho, do que você está numa perturbação mental, numa perturbação espiritual ou energética, né? Na prática é isso, né, gente? Quando a gente vai lá na Entendi. vida real, Deixa eu fazer não uma é pergunta. muito Deixa eu fazer uma pergunta. teórico, né? Na vida real, cada um tem os seus perrengues, né? Que pode ser um pouquinho diferente para cada um e tudo bem, cada um tem os seus aprendizados. Eu também aprendi a me conformar com isso, porque eu fui muito daquela pessoa assim, nossa, eu já tô 15 anos nesse processo e a coisa não funciona, não vai, eu não consigo me conectar, eu não consigo sair, eu não consigo me movimentar. Cara, tudo bem, é meu aprendizado. Eu sou uma pessoa super insegura, que tem medo de mudar, né? Com apego. Então eu tive que primeiro vencer isso para depois começar a olhar para coisas diferentes. Então cada um tem o seu processo ali, né? Às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil. Mas deixa eu te perguntar uma coisa que, que é mais conectada aí com o fato de ter mentores arcturianos. Tem alguma Uhum. coisa que eles enxergam diferente, que eles te passaram assim da vida no universo, de como que é a multidimensionalidade para eles? Por serem arcturianos, né, por essa cultura, se eles passaram alguma coisa assim, porque quando a gente conhece, a gente se conecta mais, né? Tem alguma coisa que eles te passaram de informação ou não, não, para mim é tudo igual, mentor arcturiano, mentor da Terra, para mim não tem diferença nenhuma, não sinto diferença frequencial, eles nunca me passaram esse tipo de informação ou coisas assim. Vamos ver se eu entendi. Vamos ver. Você diz assim, sobre o funcionamento das coisas, né? Eles me explicaram, sempre me explicaram o funcionamento das coisas, e eu também tenho muita memória, né? O que me ajudava Ah, muito antes de a entender. tu falou que antes tu era da casa espírita, né? Só para eu contextualizar aqui, tu não tinha conexão com extraterrestres ou tu gostava de estudar sobre isso? Só passou a estudar Não, sobre a vida após a vida fora da Terra depois que eles apareceram na tua vida? na verdade, eu era zero de informação, até referente a espíritos mesmo, questão de espíritos. Eu fazia as coisas sem saber o nome, meio que eu iniciei trabalhando, né, dentro de um grupo, mas eu não tinha zero de informação sobre o que esse grupo fazia, como se chamava as coisas, só que aquela coisa projeta a questão da mediunidade como sendo um instrumento para servir. E quem me ajudou no meu autoconhecimento, nos meus estudos, foram eles que foram me direcionando, né? Então eu fazia as coisas sem saber o nome. Depois de um tempo eu ia entendendo aquilo que eu fazia, porque na hora não dá tempo, você está servindo os outros, não é isso? E aí eu comecei a perceber que era algo que eles estavam sempre à frente do grupo, do local, né? Foi aí que eu peguei o meu processo para mim e comecei, dentro das informações que eu recebia, também trabalhar fora desse grupo. E aí também ajudando essas pessoas que estavam, né, nesse grupo. Mas sempre a questão que você traz, como é que é a questão dos arcturianos, né, a mesma coisa que a gente olhar para os pleiadianos, para os sirianos, para Órions, tem a questão que faz parte do sistema ali, só que a gente tem que olhar que é um contexto físico, e esse contexto físico pode não existir mais, né? Então, a questão arcturiana, essa informação arcturiana, ela foi física. Houve, né? Só que era muito mais expandido do que, pelo menos, que eles me passam. Vamos lá, né? É igual a gente imaginar aqui, você falar, chegar, você está lá no plano espiritual, e você se manifesta como, né, Easy. E vem um afrodescendente junto com você e um japonês, uma pessoa, num outro sistema, em outro planeta. Você não falou que era lá da Terra? Sim, mas tinha aqui o meu amigo, né? E meu amigo que vivia em contextos diferentes, estando naquele mesmo sistema que eu. É a mesma coisa. Como lá existiam várias, dentro desse sistema arcturiano, vários formatos. E que é o que se manifesta agora, que a gente vê os pequenininhos, coloridos, que a gente vê os mais felinos, eles são vistos, mais humanos, os azuis, né, que o pessoal vê, e os que não têm forma, né, que são como
são os meus guias, eles não têm muita forma. E esses contextos físicos não existem mais. Por isso que eu falo assim, não tenho para onde voltar. O quanto que eu puder aproveitar aqui, que me for permitido, eu quero retornar sempre, né? Porque não tem para onde voltar. Os contextos físicos da matéria, se a gente, né, os astrólogos ensinam, né, há muito ensinamento sobre isso dentro da ciência, né? São contextos cíclicos. E E a quando tu questão fala de que não tem pra raça. onde voltar, é porque não tem um planeta físico para encarnar. É isso. Não, exato, é um contexto, essa Eles não memória, vivem mais ela no físico, né? como eles também já viveram outras informações, né? Como eu tenho memória das Pleiades, de Sirius, eu não me sinto arcturiana. Se você eu ter contato com pleiadianos, eu tipo, e aí, brother, né? Porque eu tenho essa memória, né? Só que A tem minha umas memórias que são mentora mais uma vez recentes, falou outras também que são mais... ela estava, assim, Izzy, eu estou arcturiana, mas assim como tu, a gente já andou por tudo quanto é lugar. Então, tipo, Isso, eu entendi ali que ela não quis se identificar realmente com a raça arcturiana, né? Como o tipo arcturiano. Mas eu a acho questão de interessante isso, raça. gente. Eu acho o máximo. Eu adoro. Eu devo ter sido piloto de nave em alguma vida aí, porque eu acho o máximo coisa de nave, céu, ET. Eu acho tudo massa. Tu consegue. Quando tu faz atendimento comigo, tu enxerga a minha mentora? Tu tem uma imagem dela? Aquela que eu queria saber como é Então, que é. em contato com. É que daí é muita gente, né? Eu teria que novamente, né, fazer um atendimento com você para Eu mim. tenho que fazer o curso. Mas Se eu assim, fizer o curso 2 lá contigo, que tu cataloga lá, tu vai me dizer pelo menos a minha mas, mentora como é que ela se parece, porque eu quero chegar, quero saber como é que é a pessoa, mas aí cara. que tá. O que você quer que ela plasme? Porque eles vão, olha, a gente tem que entender como a gente é aqui. Primeiro que tem muita gente que só tá focada em arcturiano e pleiadiano, mas tem a maioria dos seres, eles não estão catalogados, né? Não sabe nem o Outra que é, coisa, né? e a outra coisa é o que eles plasmam para ser aceito, igual o meu mentor. Ele foi visto como já um homem humano, ele já foi visto como não tendo corpo etérico, tudo vai da aceitação e do que a pessoa está pronta, que isso ali não vai trazer um distúrbio, não é a intenção deles trazerem. Mesma coisa dogmática, eles não estão interessados em nos trazer desequilíbrio, distúrbio, eles se modam aquilo que estamos. Então, se eu ver alguma coisa, vai ter a ver com o que você está pronta para, de informação que esse espírito tem que você está pronto para receber. E Porque quando. como, como se eu for lá me manifestar no Centro Umbanda, ele vai vir como Maria Padilha, né? Então, eles vão se mudando com as informações que eles têm, se plasmam, para fazerem parte. Por exemplo, lá no Centro de Umbanda, eu não poderia, se não faz parte daquele contexto, os arcturianos, eles estão lá. Mas Entendi. tem Eles que estão em todos os plasmar com pontos, né? informações. Porque sempre, Exato. desde sempre, vem para mim um mentor com características que tem até nome. É um doutor que trabalha numa recorrente médica, que esse era o meu mentor. A vida inteira, para mim, ele era o meu mentor. E aí, há 2 anos atrás, mais ou menos, não, há uns 3 anos e meio atrás, eu comecei a trabalhar com as tecnologias, comecei a trabalhar com terapias, né? E aí, há uns 2 anos atrás, eu comecei a me conectar com energias diferentes, assim, e eu fiz uma canalização com uma amiga minha, ela falou, olha, tua mentora, arcturiana, ela disse que a partir de agora a conexão de vocês vai mudar completamente, então, fica aí de Poderia olho, né? ser ela. E realmente, né? Mas era um homem. Ó, Esse homem, esse igual o meu homem, se manifestou como Maria Padilha. E eu trabalhei com ela. um dia, um dia eu queria perguntar para ela, gente, porque assim, eu tinha uma proximidade tão grande com esse meu mentor, ele era minha família, porque todos os BOs da minha vida, ele estava junto, eu percebia a presença. Por exemplo, teve uma vez que eu nunca esqueço, eu terminei com um relacionamento, a gente terminou, assim, um término bem, para mim, a gente estava apaixonado, e o cara falou assim, não quero mais, sabe? Foi um choque, assim. Uns segundos antes do término, eu senti a presença dele do meu lado. Assim, ele me adormeceu inteira. Me adormeceu inteira. E aí o guri falou, não, eu não quero mais namorar contigo. Eu me senti completamente amparada, emocionalmente, daquele choque que foi enviado para mim. Então eu percebi que todos os momentos da minha vida, estou emocionada, estou percebendo a presença dele. Todos os momentos da minha vida, essa pessoa, esse mentor, ele estava presente nos momentos difíceis. E aí depois veio ela. E agora eu falo assim sempre que tem um mentor de vida, né? Para mim o mentor de vida era ele.
e agora veio ela. Então, tipo, ficou É que bagunçado a mistura. a questão mentor é um só. Só que literalmente eles podem se manifestar de forma diferente, dependendo da necessidade. Então, eles podem vir até como uma entidade de trabalho como o meu. Ele é meu mentor, vem como Maria Padilha para trabalhar no centro de Umbanda. Isso acontece como as entidades que vêm até o nosso campo e nos ajudam, dependendo do processo. Mas depois vão embora, não ficam o tempo todo, né? Como há os que ficam bastante tempo, depois que vêm só para trabalho, para trabalhar e depois vão. Então, tudo depende do contexto. Aí que tá essas memórias de formas. São, porque o que tem forma, gente, é só matéria. Uhum. Entendi. Pode ser O a que mesmo. Será que pode ser o mesmo matéria, espírito, então? Talvez? O mesmo em consciência? Ou pode ser uma diferente? aí Porque uma tem, vez tu falou pra mim, olha, no lugar da tua mentora tem uma energia masculina que ela tá te. Que ela tá te. A última vez. Não foi a última vez que eu falei contigo. Tem o uhum, lugar do teu mentor, da tua mentora, tem uma energia masculina que está momentaneamente te auxiliando, porque eu não estava trabalhando, né, mediunicamente, estava muito debilitado naquela época. E aí eu fiquei pensando, então deve ser ele. Mas eu não perguntei nada, não falei nada, né? Então talvez, uhum. assim, que eles dividam ali a mentoria, não sei o que acontece. Pode ser, mas é isso na hora do curso eu faço eu trago essas informações porque tu precisa organizar isso dentro do seu trabalho, né? Sim, eu tenho que fazer esse E curso eles 2 gente, vêm, para entender e eles vêm as um coisas por aí. um, eles vêm, se apresentam, né? É bem bonito, né? Esse reencontro, né? E vem outros também que às vezes a gente nem sabe que tem, Não e eles sabe. vêm para se mostrar. Aham. É, eu Mas sinto a uma questão do energia de formato proteção, assim, de mentores de proteção, que é uma energia mais dura, assim, mais sente paz, mais forte, assim, firme, sabe? Eu sinto uma energia de proteção. Deve ter algum aí que também tem algo assim, mas não sei identificar o que eles fazem, né? Mas na hora então eu tá, gente. Quer falar mais alguma coisa? Eu tô pensando aqui, as minhas perguntas são tudo. Já tô ficando curiosa não, dos meus assuntos, né? Mas, gente, pode, alguém quer pode ir perguntar alguma coisa para perguntando. Angélica? Aproveitem. Aproveitem. Uma vez, é, quando eu tava lá, acho que faz uns 13, 14 anos, eu tinha atrás, né? Eu tava num momento bem de depressão, assim, eu tava bem perdida na vida. E foi onde eu comecei a me conectar com os mentores. Aí foi quando eu comecei a descobrir esse assunto, né? Eu nunca Aham. fui espiritualizada, nunca fui religiosa. Eu era cientista. Então, eu era científica. Inclusive, eu não acreditava em nada. E aí, quando eu comecei a descobrir tudo isso, eu comecei aquele papo lá que a gente fala, se aproximar do mentor, né? Olha, eu não sei se vocês existem aí, mas diz que todo mundo tem um mentor. Então, eu quero saber quem é o meu. Aí começou a vir essa entidade, essa pessoa aí, né? E eu comecei a fumar naquela época. Eu nunca tinha fumado de infância, mas antes disso, né, na minha depressão, nossa, eu comecei a fumar e eu fumava assim, sei lá, em 2, 3 anos eu fumei uma carteira de cigarro por dia já no final. E quando eu comecei a entender tudo isso aí, esse processo e acessar esse mentor, eu falei, não, gente, eu tenho que parar de fumar. Nunca fumei, agora depois de velha, eu vou ficar fumando, né? Eu tenho que tirar É. isso da minha vida. E aí a minha psicóloga na época falou assim, Izzy, te acalma, porque um vício a gente não corta, assim, a gente vai limpando e tal. Então, tudo bem, falei, te acalma que com o processo da terapia tu vai te desconectar dessa necessidade e vai acabar de parar. E aí um dia eu estava em casa, acendi um cigarro e ia assistir lá, acho que era, eu não sei se era de culto, que eu adorava, ficava viciada. E eu ia assistir puxei um cigarro, acendi ele e senti um Aham. monte de energia densa em volta de mim. E aí eu comecei a ficar desesperada, daí eu falei, botei a minha mãozinha aqui, ai, alguém me ajuda, por favor, eu não quero ficar aqui no meio desse monte de obsessor, um monte de energia densa, me Aham. tira daqui, gente. E aí, naquele momento, apareceu literalmente uma frequência, eu digo que era um anjo. Aham. Ele, naquele momento que aquela frequência apareceu, eu fiquei toda adormecida, eu apaguei o cigarro. Foi uma coisa assim, emblemática. Eu apaguei o cigarro e eu nunca mais Sim. fumei. Foi assim, cortou toda a eu não conseguia parar de fumar. Eu Uhum. tentava, durante um ano, eu fumei durante uns 4 anos porque eu queria, porque eu comecei a fumar mesmo. Depois eu comecei a tentar parar de fumar. Por um ano eu tentei parar de fumar. Quando essa frequência apareceu no meu campo e ela limpou, na hora eu pensei assim, meu Deus, existe alguém, né, uma pessoa que veio cuidar de mim,
que bizarro, né? Que incrível. Que veio cuidar de mim. Eu apaguei o cigarro e nunca mais tive nem vontade de fumar. Eu nunca, não passei pelo processo, gente. Eu, assim, meu Deus. Foi uma experiência, assim, incrível. E eu acredito que tenha sido esse mentor, né? Não sei. Foi o primeiro contato mesmo, assim, experiência, né? Depois disso eu comecei a me aproximar. Então eu quero conhecer essa entidade, essas pessoas aí que estão me protegendo. Então vamos lá, ver se alguém perguntou alguma coisa, gente. É só para contar fofoca isso, né? Mas ali, ao tu buscar e você se conectar, né? Você deu abertura, né? Porque os seres éticos, eles utilizam isso, o livre-arbítrio, para poder agir. Sem isso, eles não podem agir, digamos assim. Então, quando a gente pede... Aqui, lembra aqui como funciona? Intenção. Tu coloca intenção, aí eles conseguem agir. Né? Porque eles seguem direitinho funcionamentos. E aqui, o que interage com a gente sem a gente buscar, isso é obsessor, não é, gente? Que atrapalha a nossa vida sem a gente pedir, né? Eles fazem e eles estão errados, tanto que eles são retirados. Agora, o mentor, tudo que você buscar deles, né, da espiritualidade, de luz, com intenção, você daí recebe retorno, digamos assim. É, foi uma experiência bem incrível, assim, foi a minha primeira experiência, digamos, sensitiva, porque eu até então achava que eu não sentia nada. Mas eu sentia aquelas coisas ruins ali, né? A hora que eu senti aquela coisa ruim, eu só, pela primeira vez, eu acho, eu nunca tinha sentido, tinha percebido, eu só botei a minha mãozinha aqui, eu não rezava, não era religiosa, não era nada, mas eu botei minha mãozinha, olha, será que tem mentor aí que me cuida, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, mas eu tava desesperada mesmo. Aí, ó. Eu, Eu tô eu voltando recebi a ajuda. usar uma palavra antiga que se chama invocação, gente. Vocês têm que invocar. Como assim? Gente, invocar. A gente invoca. E é Se eu forte o não gosto negócio, de rola usar mesmo. isso. Você buscar, é uma invocação, você tem que invocar a tua espiritualidade, meio que é isso, né? Começar a invocar a espiritualidade, você recebe retorno, vamos dizer assim. Vamos ver aqui, a Ana Maria colocou assim, ó, às vezes eu tenho a sensação de que a pessoa gostaria de estar no meu lugar. Sinto uma sensação estranha, como se ao mesmo tempo a pessoa quer me criticar e um misto de sensação, não sei bem explicar. Mas me passa uma sensação estranha, um peso. E o que seria isso? Ela está captando o sentimento do outro, é encarnado, né? O outro encarnado ali. É aquela questão, né, que temos muito particular, essa coisa sensorial. Por exemplo, eu como sensitivo, e sensitivo sofre muito, porque eles não captam somente com a questão psíquica, telepática aqui, captam com o corpo. Então, eu sentia muitos sentimentos que não eram meus, e que era captação. O que acontece Então, pode ser essas também. questões assim, muito particulares, eu preciso ter, né, acessar o campo, Vai lá, Ana mais em Maria, fazer uma atendimento sessãozinha particular. com a Angélica, Mas que ela já descobre tudo isso aí já. contextualizando pode ser, né? Como pode não ter a ver com a pessoa, mas com o que está com a pessoa, também tem isso. Então, tem vários contextos, né? Aí precisa ser olhado assim, mais particularmente, né? Onde aí eu acesso para ver, vamos dizer assim. É verdade. Esses dias eu atendi uma cliente que estava vindo uma frequência para mim de que sabe aquela pessoa debochada, assim? Uhum, Turrona, aqueles homens bêbados, uhum. debochados, aquela característica de cara debochado mesmo. E ela começou a falar e vinha aquilo para mim. Eu disse, meu Deus, será que essa mulher tá sentindo isso, né? Será que... Eu perguntei Sim. para ela, o que tu tá sentindo? Eu Uhum. falei, não, Lisa, eu não tô me sentindo assim, eu não entendi nada. E É, aí a gente, no pois final é. da sessão, veio para mim e passa uma apometria para ela, porque eles estavam querendo me mostrar que tinha outra frequência com ela, mas como eu não sou uma médium lá tão desenvolvida, né, demorei para perceber. A gente ficou conversando e eu senti aquela frequência a sessão inteira. Eu pensei, essa mulher tá rindo da minha cara, fiquei pensando, né? Ou ela tá braba comigo, ou ela não tá com vontade da sessão, alguma coisa, porque a frequência dela me diz outra coisa do que ela tá me dizendo. Ela tá falando uma coisa e a frequência da mulher tá outra. Só que não era da mulher, era a frequência do obsessor que tava com ela. E eu não tinha me ligado. Mas no final da sessão, graças a Deus, né, eles encontraram uma brecha e falaram, Izzy, faça uma apometria pra essa mulher, faça uma limpeza espiritual. Daí, quando eles falaram isso, eu entendi, putz, essa energia era de um obsessor. Mas como eu não tinha essa informação, eu passei trabalho. Mas a gente sempre passa trabalho, viu? Isso, porque a gente vai ter que captar, vai ter que perceber.
E a perceber, isso tem a ver com perceber coisas que a gente não gosta, né? Aí isso traz, literalmente, a questão, né, do sentimento, né, da reação. Como eu, quando vou fazer a leitura de alguém, no atendimento e tudo, de eu receber essas ressonâncias, né? Mas o bom de estar contato com a espiritualidade é que você acaba traduzindo, lembra? Tu trabalha a tua frequência, então depois tu acaba ali ficando bem claro o que é teu, o que não é, e o que é do outro, e o que não é, né? Eu me lembro que ficava difícil até de eu conversar com ela. É como se aquela frequência ali me impedisse de ser eu mesma. Eu estava me sentindo muito bizarra. Assim, eu não consigo falar com ela Sim. de uma forma que ela entenda o que eu quero dizer. Parece que minhas palavras foram bloqueadas, assim, olha, bloqueou todo o trabalho ali. E eu tava falando pra ele, eu tava pensando, gente, vamos deixar para outro dia, porque hoje não tá fluindo o negócio. Aí eu não, olha só, né, eu não pensei nessa possibilidade. Porque o que eu pensei? Eu estou conectada com os meus mentores, eu senti a presença deles, sentia paz e calma. Então eu estou conectado com os meus mentores, não é uma coisa negativa que está influenciando no trabalho, só que eles estavam querendo me mostrar, eu acho isso, né, sei lá. Então, Uhum. E olha eu só, não pensei ali, a gente nisso. pode ver esses movimentos da vida real. O que que eu falo da vida real, gente? É tudo isso que a gente vive, né? Do que somente a gente falar de teorias, né? Tudo que a gente conversou, a gente vai vendo aqui, ó, no que a gente passa de experiência. Lembra daquele exemplo da mão, né? Apertar, as pessoas vão dizer, não estou sentindo nada, mas quem é sensível sente muito. A Izzy estava sendo mais perturbada pela presença espiritual da pessoa do que a própria pessoa. É isso que é. Não adianta a gente trazer para as pessoas, ficar falando de coisas que não são. Porque dependendo como tu passa a informação pode não parecer palpável, né? Mas na prática é isso aí, né? É Tu isso tá aí. sendo uma pessoa. Vivendo e aprendendo, né? Tô descobrindo isso. Tem uma pessoa aqui que tá pedindo para ti que ela gostaria de saber se o mentor dela tem algum recado para ela. Tu faz esse Isso eu tipo de tenho que trabalho? agendar um atendimento, menina. Aí E tem vá muitos preparada, para porque ele falar. vai falar o que ele quiser, não o que tu Né? gostaria que ele falasse. Isso que eu já falo. O que a gente quer não precisa nem perguntar muito, a gente já fala, né? Mas no atendimento, literalmente, eles falam muita coisa, dão muito direcionamento. Espiritualidade de luz, gente, o que eles mais querem é explicar as coisas, funcionamento das coisas, para que a gente consiga se mover. Eles não têm nada secreto, nada obscuro, nada, não tem segredos, é tudo muito claro, muito cristalino e muito simples. Tudo que complica demais, a gente tem que nos distancia de nós mesmos. Né? Eles são muito simples, né? E eles gostam de explicar as coisas. É isso que eles querem, porque isso liberta, né? A gente de muita coisa. Pois é, acho que a gente podia ir encerrando por aqui, né? Porque, gente, eu fui olhar agora, estão quase meio-dia. Bom, Ana Maria tá hora rindo de então, nós bora ali. almoçar. E eu estou expondo as minhas, como é que é, as minhas vulnerabilidades mediúnicas para meus clientes aqui, né? Tudo bem. Mas isso não Gente, é problema. Isso, na verdade, isso que tá. Não é porque está catalogado lá que a gente tem que manifestar tudo que está lá. Essas questões de sensor é muito particular e a gente vai afinar isso até o último dia aqui. Tem captações que eu fazia que hoje eu não tenho mais. Essas que eu contei de acessar esse tipo de frequência no emaranhado e você ver circuitos, ver números, ver esse tipo de as geometrias, entrar nessa frequência, eu trabalho com tudo isso, mas hoje de forma diferente. Então, porque é orgânico também. Então, quanto mais você faz, mais você afina. Né? Porque ele é. deixa eu... E conforme por quê? Porque faz parte do nosso corpo e quanto mais maturação a gente vai dando para esses canais, mais claro vai ficando. Mais claro. E então indica pro pessoal, né, os exercícios do símbolo, gente, porque eu voltei a fazer e como organizo mental aquilo, gente, é muito bom. Ela canaliza Voltou? os Não tô símbolos, umas acreditando. geometrias. Hã? Você voltou, Izzy? Não tô acreditando. Eu voltei, porque eu tô precisando organizar. Ai, Eu tô meu precisando dar uma organizada Deus. nessa questão da mediunidade, né? Quando eu faço um dia, no outro dia já muda um monte de coisa, já tenho insights, é muito bom. Então, dá, na hora ali de fazer o exercício, vem para mim a frequência do que está organizando, né? E depois, no Aham. outro dia, eu já percebo a diferença. Então, indica pra galera aí como é que funciona esse exercício do símbolo, para eles poderem, todo Pra... mundo aqui podia usar esse exercício, ia ser maravilhoso.
Para vocês verem como é orgânico isso. É igual a gente entendeu o seguinte contexto. Que informação, gente, é como uma pilha de livros. Mas a pilha de livros não vai movimentar as peças que estão dentro da caixa lacrada, né? E não vai dizer que você sabe montar aquilo também. Você vai ter que ir lá montar, né, o objeto, e aí sim vai ficar registrado que você sabe montar e você pode ficar melhor naquilo e ficar cada vez mais simples para você. Não adianta tanta parte, né, de informação se a gente não experimenta. Né? E é isso que vai fazer a diferença daí lá no nosso dia a dia, né? Como todas as questões que a gente conversou aqui também, interiores, né? A questão do meu trabalho é que tem ferramentas que são livres para todo mundo acessar, como passes, exercício do símbolo, atendimento para o ambiente, gente, todas essas coisas é livre, a pessoa pede, ela já recebe. Como há os atendimentos agendados, que aí há valores, né? Lá. Esse da geometria que a Izzy fala, tá lá no meu canal do YouTube. Eu sempre falo para as pessoas ir direto lá na playlist que tá organizadinho lá. Tem a playlist do exercício do símbolo, que é o quê? Um aglomerado de geometrias, e na descrição explica como é este exercício e os benefícios dele, que é o quê? Colocar o mental de vocês no lugar dele, já que é ele que tem o grande poder de captação o tempo todo, de processar a informação o tempo todo, ele vai tomando conta de você. E você não percebe, não tem mais acesso, não consegue perceber os seus outros sensores trabalhando também. Então ele organiza, coloca o mental de vocês no lugar. Sabe aquela síndrome do pensamento acelerado, né? Aquela coisa, aquela dor de cabeça que a cabeça está a milhão, o que que é? Isso é energia também, gente. Tudo você só utiliza aqui, né? Então vai ajudar você a diminuir isso, a organizar isso. Tem lá também a outra playlist que é do suporte energético. Tem 4 passos lá. Tem um de desobsessão, que eu aconselho a todo mundo já ir lá receber. Por quê? Porque vai cortar carga, vai liberar carga, vai conectar a espiritualidade de vocês. Tem o outro lá que é o das cores, que é dos chakras. Então, há todo o suporte energético espiritual. É só ir lá e acessar, né? Como também entrando em contato comigo, né? Você pode receber para tua casa, tem o das crianças, tem o de cura. Eu abri um atendimento novo, Izzy. Ah, é? Qual é? Tem lá, né, os cursos que a Izzy já passou por um, né? Tem os outros, não é que você tem que passar por todos, vai do processo. Se tu está pronto já para o segundo, então você já vai direto no curso 2, né? Ou você faz parte do 3. Tudo vai do processo em que você está no momento. O atendimento, ele tem a ver com essa comunicação com quem já desencarnou. Sabe aquele familiar que desencarnou e Legal. você quer tirar Mesmo. essa coisa que não... Hã? Quer tirar alguma, desencalacrar alguma coisa que ficou ali, que tu fica cismada com alguma coisa assim? Como é que tu É faz? saber Tu como está conecta? eu vou receber. O que acontece? Como é que é esse atendimento? Ele serve para você ter informações de como está esse espírito, se ele está em perturbação, se literalmente ele recebeu ajuda e seguiu, né? E Uhum. está no plano espiritual, em processo, né, dele lá, continuando a vida, gente. Ou se está em perturbação em algum lugar, ou está mesmo dentro da família, no meio da família. Porque tem gente que fica muito sonhando com o desencarnado, tem gente que sente a presença, tem gente que fica com essa, não, mas eu queria só saber se está bem, né? Uhum. O que acontece Sim, eu recebo alguns numa clientes assim. sessão? O que acontece numa sessão quando tu vai num centro? Geralmente o centro espírita faz muito isso, né? De psicografia de espírito. O que eles me mostram, os guias, é que a grande maioria das mensagens lá, quem traz é a própria espiritualidade. Que são aquelas mensagens mais genéricas, tipo, estou bem, aceitei a minha vida aqui no plano espiritual, né? Fique em paz, beijo. Que é o que o plano espiritual está dizendo, que é dar uma tranquilidade para a família, para que também a família pare de perturbar a pessoa que agora está em recuperação. Está bem, está conciliando. Quando o espírito já está pronto, é que vem aquelas cartas que daí fala do contexto, da intimidade, que aí é o próprio
espírito falando ali. E o que é mais raro. Tanto que as famílias vão e acabam voltando, a maioria sem informação nenhuma. Porque não é daqui para lá, é de lá para cá. Isso quando Pois é, por isso a que... Como é que tu faz teu espiritualidade trabalho aí, também. então? Como O é meu, que tu faz? eu recebo É. informação, literalmente, mesmo que o espírito não se faça presente, eu recebo a informação. Não, Ah, tá, seguiu, tá. porque Beleza. vem alguém trazer informação. Ou literalmente eu vejo aí perto de você, está aí, né? E qual que é o principal objetivo desse atendimento? Encaminhar, dar ajuda para esse espírito. Se já tá ok, né? Se já seguiu e tudo. Mas é ajudar para Nossa, quê? muito Para bom que saber disso, porque tem alguns clientes minha que eu poderia já indicar. Porque aparece porque para mim, mas eu não, aparece para mim na apometria, mas a gente faz o trabalho e a pessoa volta. Então eu não sei como é que funciona o teu ali trabalho. Eu não sou especialista nisso, eu só enxergo que o tem uma espírito perturbação volta, ali, né? né? Hã? Porque a gente precisa desse entendimento família e o espírito, ou principalmente da família, porque é muito importante o que a família emana para esse espírito. E se esse espírito está entre os familiares, de trazer essa consciência para o espírito, para que tudo seja, né, entendido e esse espírito siga, vamos dizer assim. Porque muitos desencarnados foram encaminhados e retornaram, e estão de novo dentro do contexto familiar, né? Tem muito disso, ou voltaram, escolheram ficar perdido por aí e tudo mais. Tem um monte de questões, né? Vai do contexto. Vai de Mas contexto. é legal esse atendimento, porque é alguma coisa que a pessoa está procurando e não está encontrando, mesmo que a pessoa vá num grupo, muitas vezes, não recebe informação. Isso eu que vou acessar. Né? Então, alguma informação virá, digamos assim, né? E lá, Uhum. geralmente, eles têm que aguardar que venha até. Né? No atendimento muda um pouco, porque né, a pessoa vai trazer o nome completo e a data de nascimento. Não precisa até a data De morte. de desencarne, porque eu preciso acessar aquela frequência, né? Uhum. Aquela informação daquela pessoa. E aí a espiritualidade vai me ajudar e vai mostrar por onde anda, digamos assim. Está em perturbação? Não está. Se está em perturbação, não está junto de você, está em outro lugar, né? Uhum. Literalmente, a intenção, né, da família ajuda muito, né? Até para que daí, em a pessoa buscando essa ajuda, a ajuda pode ir também até o espírito. Aí a equipe vai até esse espírito, tenta encaminhar, trazer essa consciência, ou até mesmo trazer ele durante o atendimento. Porque, né, eles Uhum. trazem o espírito, fazem o espírito se manifestar e o espírito receber, né, as informações, digamos assim. É, tem uma cliente minha que a mãe dela desencarnou há 2 anos atrás e ela veio fazer terapia e só saía que a mãe estava no campo e tal. E no final ela encontrou uma outra médium. Foi por coincidência, ela tinha uma amiga que era médium e não sei, assim, foi bem pirado. Simplesmente a mulher incorporou a mãe. E aí ela disse, Izzy, a mulher fala, sabia tudo da minha mãe. Então, tipo, eu não tive que acreditar que ela realmente estava incorporando a minha mãe. E aí ela conversou lá com a mãe e a mãe disse, olha, ela morreu de acidente, né? E ela disse que não conseguia se desvencilhar da raiva da pessoa que matou ela, por exemplo. Matou não, foi acidental. Ela, assim, eu sei que foi acidental, mas eu perdi a minha vida, eu deixei a minha família e ela não conseguia se conformar. E ela não queria ir para o plano espiritual. Ela queria continuar ali, porque ela disse que ela não ainda tinha que. Não queria sair, não queria ir embora. Ela não se conformava de ter morrido, na verdade, né? E aí ela. Mas depois fizeram lá, aquelas pessoas fizeram, o grupo que aquela menina participava, só fez um trabalho, e eu acho que foi, porque a menina é minha cliente ainda, e não senti mais essa energia perto dela. Então ela deve ter conseguido fazer. Mas é legal saber que tu faz, que tu sabe, porque eu não encaminhei pra ninguém. Ela achou lá alguém, foi, né? O plano Sim, espiritual sim. encaminhou ela pra alguém que pudesse ajudar ela de alguma forma. Tá, pra gente finalizar, vamos ver se a Ana Maria de Moraes teve um sonho aqui. Que ela quer contar o sonho dela e a gente vai finalizar, porque já são meio-dia, gente. Sonhei que estava com a minha família em harmonia, mas de repente minha perna ficou dura e começou a crescer um rosto quase preto e pedi ajuda. E parece que não percebiam o que estava acontecendo. O que tu quer saber, Ana Maria? O que pode ser esse sonho? Parece que eles não percebiam o que estava acontecendo, né? É. Ninguém A questão percebia, de só ela. sono, Estava né? sentada lá batendo um papo e começou a acontecer uma coisa bizarra Uhum. e ninguém percebia, só ela. Tu tem alguma interpretação para isso?
Que tu consegue Ah, olhar ali. é que assim, gente, o nosso A gente... cérebro, ele tenta traduzir sentimentos com imagens, né? Com acontecimentos. Por quê? Porque ele tem todo esse banco de dados, ele utiliza, né? O que que acontece? Existem várias questões no sonho, gente, por isso que é muito complexo. Você pode estar tendo um sonho lúcido, né? E literalmente está no plano espiritual e tudo está acontecendo com você lá no plano espiritual, né? Ou lúcido ou inconsciente, mas estar no plano espiritual e você recordar de algumas coisas. Ok, né? Outra coisa é que você nem saiu do seu corpo. Toda noite de sonhos que você teve é tudo uma organização que o teu cérebro está fazendo de tudo que está sendo guardado e que você não está olhando para aquilo. Sabe aquelas coisas que a gente não olha e que a gente vai guardando? Quando a gente vai dormir, isso tudo volta e o cérebro mostra aquilo para a gente, digamos assim, para a questão do emocional, né? A gente pode estar sendo acessado por alguns espíritos, também tem isso, né? A gente interagir com algum espírito. Então, como é um contexto muito, porque se a gente for focar no que a gente vê, literalmente, a gente não consegue, a gente fica doido, porque cada sonho é um filme, né? É um filme. Um filme. Eu sempre falo, Esses se gerou dias, sentimento, que tipo de sentimento gera, né? Por ali tu é, consegue ter uma pista, né? é o que eu passo para as pessoas, porque se o sonho foi lúcido, você já estava lúcido, então você sabe que literalmente era você no sonho, né? Você fulana de tal, em tal lugar, né? E até às vezes a gente percebe que está num sonho lá no sonho, isso é lucidez, né? A outra coisa é a questão de você, quando acordar vindo de um sonho, você vê qual sentimento literalmente traz aquela, quando você se recorda. Porque as imagens às vezes podem enganar a gente, né? Ou a gente ficar pegado. O que que significa isso? Né? Mas é algo, pode ser algo interno seu, É, né? Então, você pode ter é tido contato com algo etérico? Pode, mas o que que acontece? É tudo aquela questão de que eu tenho que ter contato com a pessoa, né? Aí eu vou abrir, a espiritualidade vai dizer, não, aquela está indo em tais lugares, ou está em tais companhia, né? Vamos dizer assim, não, ela nem sai do corpo, isso aí tudo é ela. Eu tenho acesso a isso abrindo o campo da pessoa, né? Assim, mas de um contexto geral, até para todos nós nos organizar, a experiências lúcidas, né? E há experiências em que a gente sonha a noite inteira e a gente nem saiu do corpo. A gente só saiu, tá um pouquinho acima do corpo, e está em contato com todo esse aglomerado de frequências, de vibrações que a gente capta dos outros, do dia, aí tem as nossas próprias coisas, aí tem todas as informações que você, né, do dia que ele tem que descartar, acontece um monte de coisas durante o sono, e que literalmente, né, não é dentro de um contexto em que você viveu, mas sim coisas que você capta, que você tem contato, coisas que você não olha, ali vai tentando organizar, o cérebro vai tentando organizar, digamos assim. pois é, Ana Maria. Então, veja se vai continuar acontecendo. Se te incomodar, daí tu procura alguém para decifrar. Porque se a gente for olhar, analisar todos os nossos sonhos, vamos ficar bem doido, né? No atendimento eu Ai, consigo até ver, olha, eu vejo que você porque às vezes é uma perturbação de um espírito que está no campo. sim. Uhum. E aí É, o sonho traduz através de o cérebro traduz através de uma determinada imagem aquilo que está acontecendo, né? uhum. Então, tudo tem uma mensagem, sim, do sonho. Mas aí é porque, como existem vários contextos dentro desses sonhos, é que eu preciso ter contato, digamos assim. Então, gente, vamos finalizar, né, a live, porque socorro, nós já estamos a 1 hora e 40 minutos, acho que foi o recorde de live, de hora de Eu tô live aqui no acostumada, né, Instagram. como tu sabe. A gente Lá é que no... bate-papo é mais tranquilo de ficar bastante tempo, porque a gente vai conversando, então o negócio parece que o tempo voa. Mas, Angélica, obrigada por ter vindo aqui de novo, esclarecer, trazendo tantos ensinamentos aí para nós. Foi bem legal aí hoje, acho que foi bem esclarecedor sobre muitas coisas. Te agradeço por Sim. ter aceitado o convite e gratidão. Espero, ó, o pessoal aí já sabe, já conhece o trabalho da Angélica agora. Vamos lá. Eu vou baixar essa live no YouTube depois. Quem quiser assistir ela mais tarde, ou recomendar para alguém,
Recomendem lá. Eu quem agradeço novamente, né, a oportunidade. Sempre que quiserem, só chamar, gente. Chama que eu venho. E Vamos a ter gente outras papeia. oportunidades, vamos achar outros assuntos, né? Vocês deixam recomendação de assunto que vocês queriam que a gente conversasse, que daí eu chamo a Angélica de novo. Isso, só chamar que a Ó, gente. viu, Ana? Essa Ó, mais uma troca. pessoa falando do Catavoz traz paz. Então, o pessoal, é aquela coisa, né, gente? A gente, quando ouve o nosso áudio, fala assim, meu Deus. A É que, outra, é que, é né, que, você pode não. Mas é mas é toda a porque não é a frequência voz também dela da. que traz paz, é a frequência dela que traz paz. Tem uma É, frequência de exato, segurança, então. de paz, de simplicidade, é isso? É simples, Porque é muitos falam. pacífico, organização, assim, sabe? Aham. Então é isso. Obrigada, Ah, até a próxima. Então, gente, um beijão. Vamos lá, vamos almoçar agora. Valeu, Angélica, até mais.